Olá pessoal, hoje falaremos sobre os polímeros, tá? É a continuação das nossas aulas sobre química orgânica. Na verdade é o último ponto que a gente vai ver sobre química orgânica. Então eu peço que vocês que têm alguma dificuldade em química orgânica, dêem uma olhada, dêem uma revisada, tá? As funções orgânicas, hidrocarbonetos, para que você aproveite da melhor forma possível a aula de hoje. Então, primeiramente, para falarmos sobre polímeros, a gente tem que falar como que se origina esses materiais de que vamos falar a partir de agora, ok? Então, começamos pelas reações que dão origem a esses materiais, chamados polímeros. Então, essas reações elas são chamadas de polimerização, ou seja, formação de polímeros. Para a gente saber como originam os polímeros, primeiro a gente tem que saber o que é um polímero, ou o que são polímeros. Tá? Então, polímeros, como está mostrando aqui nesse texto, tá? Não são substâncias, eles são materiais. Por quê? A gente vai entender isso na própria reação de polimerização, ou seja, a reação em que origina os polímeros, esses materiais. Então, os polímeros eles são formados por pequenas moléculas, pequenas espécies químicas, que são chamadas de monômeros. Então, esses monômeros dão origem aos polímeros. Então, cada entidade dessa, tá, quando ela se liga por ligação covalente, certo, dão origem aos polímeros. Agora, por que os polímeros são materiais? Porque nessa junção, certo, nessa reação de polimerização, há alguns deles que não têm o mesmo número de monômeros. Uns, né, como está sendo mostrado aqui, uns podem ter números maiores, enquanto outros podem ter números menores. Isso aqui faz com que os polímeros não sejam uma substância, porque ela não tem uma espécie química que a identifique com um número exato, né, ou um número definido de átomos, de carbono, hidrogênio ou oxigênio. Tá? A gente tem o que? Uma média da quantidade de átomos que se tem nesses polímeros. Por isso que ele é considerado um material. Okay? Então, a gente pode definir polímeros como macromoléculas, e aí a gente tem esse sufixo aqui, macro, que significa o quê? Moléculas muito grandes, tá? Com centenas, milhares, milhões de átomos, ok? Constituídos por meio de ligações covalentes, então essa junção aqui dos monômeros, que aqui está sendo tendo como modelo os clips, tá? Essa junção aqui é uma ligação covalente, então eles são ligados por ligação covalente, por isso que os polímeros são formados por meio de reações químicas, tá? E apresentam unidades estruturais de grupos de átomos chamados monômeros. Então essas unidades estruturais aqui, ó, que vão dar origem aos polímeros. Tem essas entidades repetidas, tá? Se cada entidade dessa fosse uma coisa diferente, né, e a gente poderia simbolizar aí, por exemplo, como clipses de cores diferentes, tá, totalmente aleatório, a gente poderia chamar isso aqui de macromolécula, mas não poderíamos chamar de polímeros, porque eles não são, não têm origem, não tem como origem os mesmos monômeros. E aí surgem também no estudo dos polímeros a palavra copolímero. O que significa copolímero? Copolímero significa polímeros que são feitos não somente das mesmas entidades. Como assim, professor? Você acabou de falar que se tivesse entidades totalmente aleatórias seria macromolécula, não seria polímeros. E agora você está dizendo que é? Calma. O que eu quero dizer é o que os copolímeros eles podem ter monômeros diferentes, porém esses monômeros se repetem. Como assim? Vamos dizer que aqui, dentre esses monômeros, ou esses clipes, tenha duas cores diferentes, um vermelho e um azul. Quando a gente tem a formação de um polímero onde tem vermelhos e azuis que compõem o todo, a gente tem o que? Um copolímero.
Então, um copolímero é um polímero onde eu tenho monômeros diferentes, mas que se repetem, ok? Na estrutura. Pode se repetir aleatoriamente, por exemplo, eu tenho um azul, 3 vermelhos, um azul, depois 4 vermelhos, 3 azuis, não tem problema, mas os monômeros são os mesmos que eu tenho lá na origem. Ou ele pode repetir em blocos, por exemplo, de 3 em 3, 4 em 4, 2 em 2, ou podem se repetir sucessivamente, por exemplo, um azul, um vermelho, um azul, um vermelho e um azul. Tá? Então, a diferença de polímeros para copolímeros é o quê? Os polímeros possuem apenas um monômero em sua formação e os copolímeros têm mais de um tipo de monômero, tá? Para a formação desses polímeros. Com o prosseguimento da aula, a gente até utiliza copolímero como sinônimo de polímeros, tá? Mas se aparecer essa palavra em algum lugar, você já sabe do que se está tratando. Dentre essas reações de polimerização, existe uma reação de polimerização que a gente classifica como de adição. Polimerizações de adição, por exemplo, dão origem a um material que a gente conhece muito, tá? Como o PVC, o policloreto de vinila. PVC produz uma infinidade de objetos, dentre eles, por exemplo, mangueira, canos, aquele plástico filme em que a gente embala as coisas, né? Protege alimentos principalmente. Então, o PVC ele é produzido, né, ou ele tem origem, ele é formado por meio de uma polimerização de adição. E o que seria isso? Polimerização de adição nada mais é que quando a gente tem um monômero, tá? E ele adiciona, ele se junta, certo? Ele forma esse monômero eteno, vai formando cadeias, dando origem a um polímero. E eles são formados por adição, tá? Então, todos os átomos que estão nos monômeros, eles vão se encontrar no polímero também. No caso, o monômero eteno, ou usualmente chamado de etileno, dá origem ao polímero polietileno, que é a junção desses pedaços, como a gente viu anteriormente no CLIPS. Aquela analogia do CLIPS é uma reação de polimerização de adição, vai adicionando um CLIPS no outro, não sobra nada, tá? Cloreto de vinila, PVC, né? Esses monômeros vão se unindo e dão origem ao polímero. Estireno produz o poliestireno. Acrinolitrila dá origem ao Orlon e tetrafluoreteno dá origem ao Teflon, que a gente conhece muito também, principalmente aquelas películas de panela antiaderente tem o Teflon. Então, todos esses polímeros aqui eles são originados por meio de uma reação conhecida como polimerização de adição, tá bom? Outra coisa que eu quero que vocês percebam é o que? Esses polímeros eles têm um nome, pelo menos esses três aqui, e muitos deles, né, quando sofrem polimerização de adição, são formados por polimerização de adição, eles têm um nome originado do seu monômero. Tá? Então ele tem o que? O nome do polímero proveniente do eteno, do etileno, é chamado polietileno. Apesar da gente não ter duplas ligações aqui. Né? Vocês já sabem que quando a gente tem esse "en" aqui do eteno, é quando a molécula tem uma dupla ligação entre os carbonos. No polímero não se tem essa dupla ligação. Porém, ele ainda leva esse nome de polietileno, apesar de não ter essa entidade etileno ou eteno dentro da cadeia. Por que ele leva esse nome? Por conta do monômero que formou esse polímero. A mesma coisa aqui, cloreto de vinila e o estireno. Existe outra reação também, e essa reação é conhecida como polimerização de condensação. Então a seda, aquela seda natural que vem do bicho da seda, é um polímero formado por meio dessa reação de condensação. Então a seda é esse polímero que forma a partir da condensação. E o que seria isso? Seria quando a gente tem dois monômeros, aqui agora eu tenho um copolímero, certo? Então eu tenho um fenol e aqui eu tenho um metanal. Então uma reação de polimerização entre o fenol e o metanal vai dar origem ao quê? A um polímero. Porém, essa junção, essa reação, tá? Onde se une
essas duas substâncias aqui por ligação covalente, dá origem ao quê? A um outro produto, ou a um subproduto. Alguns átomos que estavam lá nos reagentes iniciais, tá? Eles são liberados, vamos dizer assim, formando outra substância. Então lá há somente uma adição de monômero, na polimerização de condensação não. Além de uma junção, pedaços sobram, formando outra substância. Então é como se ele se condensasse, tá? Perdendo parte daqueles átomos que tinham originalmente. Tá? Então, polimerização, a grande diferença entre condensação e adição é que na condensação há o quê? A formação de subprodutos, tá? Outras substâncias que não é o polímero de interesse.